Olá, minha gente. Vamos retomar a nossa atividade. Preparei esse material em 3 momentos para a gente dar continuidade ao nosso curso. No primeiro momento, a questão conceitual, para a gente rever, ficar mais bem definidos os conceitos. No segundo momento, a análise da estrutura de mercado, para a gente entender como é que funciona o processo de organização das empresas e a concorrência. E no terceiro momento, uma discussão sobre competitividade, abordando os principais fatores. Eu vou lembrar a vocês que a gente tem um material de referência. Esse material está disponível na biblioteca, você pode ter acesso. Então a gente não vai dar conta de todos os conceitos, mas além da gente poder tirar dúvida através de outras mídias, vocês podem contactar comigo, a gente pode conversar. Vocês têm essa referência bibliográfica para poder trabalhar também. Os 3 livros que estão aí, vocês já têm eles no material que foi entregue. É uma base teórica, que sustenta tudo que a gente vai dizer e conversar aqui. Tá bom? Então é muito importante isso, porque não fica dependendo apenas das anotações ou daquilo que eu estou conversando aqui. Você pode ir na fonte e aprofundar mais as discussões e o conceito que a gente está trabalhando. A primeira coisa que a gente tem que renovar aqui é que existia um modelo, existe até hoje, mas era muito forte o modelo de análise do sistema produtivo através dos setores. Nós temos 3 setores importantes na atividade econômica, então isso aí é uma análise tradicional, clássica, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, o sistema produtivo pode ser analisado, e durante muito tempo era analisado, apenas nessa perspectiva. Então, vai surgir um interesse de pesquisadores de analisar alguns sistemas produtivos, alguns modelos de produção industrial, e a partir dessa observação é que vai ser superado essa análise tradicional, e é a partir daí que o sistema agroindustrial, que a análise do sistema ligado à agroindústria vai crescer e vai ter vai ser um campo de estudo importante. Então vamos, nesse primeiro momento, retomar um pouco, refazer um pouco esse caminho, nas 2 óticas, na ótica americana, na investigação americana, e na investigação europeia, especificamente na França. Como é que foi construído essa metodologia, como é que foi construída essa visão de análise em torno do sistema agroindustrial. Então, eu preparei para vocês aqui esses slides, eu queria mostrar separadamente, mas como o sistema que eu estou usando não permite a gente ir por partes aqui dos gráficos, então vai ficar assim integrado mesmo, mas dá para a gente fazer a análise que eu quero mostrar. Veja bem, alguém que olhasse para a atividade econômica, até hoje é assim, não mudou, a gente tem dados da atividade produtiva através dos setores, analisando o que cada setor agregou num determinado momento econômico. O resultado da atividade econômica, a gente chama de produto interno bruto, é toda a produção expressa em valor monetário. Deixa eu ajustar aqui só o slide para ficar visível, para não ficar atrapalhando a imagem. Então, a análise tradicional, ainda hoje a gente faz assim, ainda que tenha um aspecto mais tradicional da análise, mas ainda hoje você vê dados publicados por setor e por valor agregado de cada setor. Mas o que aconteceu então na década de 60, final da década de 50, nos Estados Unidos? Um grupo de pesquisadores, observando o sistema produtivo da soja, do trigo e da laranja, começou a focar não no setor especificamente, ou nos setores, mas na soma de 2 setores importantes, que daria o processo de transformação daquela matéria-prima. Então, a análise, ao invés de ser por setor primário e por setor secundário,
começou a ser focada no processo de transformação. Então, essa observação, né, feita por Goldberg e Davis, né, eles começaram a descobrir que essa ligação, né, entre os setores acontecia de uma forma sistêmica. Era uma atividade que não podia ser mais analisada, na ótica que eles estavam analisando, de forma separada, porque estava integrada. De que forma as mudanças são observadas? Primeiro, a especialização da produção. Você deixa de ter uma agricultura diversificada e você começa a ver nesses sistemas, né, a concentração da atividade produtiva numa determinada cultura e num determinado processo de transformação. E isso somado a uma relação, né, com o uso de insumos industriais que promovia esse processo de transformação e que gerava no mercado um novo produto. Então, essa análise específica, né, do processo de transformação começa a ser, então, né, trabalhada de uma forma que o peso econômico desse setor de transformação, né, precisaria ser considerado de forma diferente. Isso gera também uma política diferenciada, né, uma pressão política diferenciada para esse setor, para essas culturas que têm esse processo produtivo. Então, essa análise ainda permite ver que ainda a interdependência entre um setor e outro no processo de transformação, ela é mediada por contratos, ela é mediada por negociação em bolsa de mercadorias. Então, esse modelo, né, novo que está sendo enxergado no final da década de 50, então vai ser conhecido como agrobusiness, e na nossa cultura aqui brasileira, né, a tradução que mais se aproxima vai ser o agronegócio. O que eu quero destacar é que a mudança de conceito e a importância desse segmento agroindustrial na ótica americana vem pela análise do processo de transformação e da integração que existe nessas culturas analisadas entre o setor industrial e a agricultura, não é? Então, esse é o primeiro ramo conceitual, vamos dizer assim, do agrobusiness, do agronegócio e, posteriormente, do sistema agroindustrial como a gente conhece hoje. Bom, outro modelo, né, de análise vai se dar na França, não é? E aí a diferença aqui, eu queria que a gente atentasse, eu tentei mostrar aqui, né, para que vocês pudessem perceber, é o foco, não é? Isso é um ensinamento para a gente de várias naturezas, né? A gente aprende a entender observando, analisando, e a partir dessas observações e dessa análise é que a gente pode gerar outras expectativas, outros níveis de conhecimento e talvez até, quem sabe, outras teorias. E é isso que vai acontecer aqui. Então veja, na França se observa a mesma relação entre a produção de commodities e a indústria, né? Mas só que o foco é o produto final. Então eles estão analisando o sistema agroalimentar, né? O produto final que é gerado através desse processo de transformação, e com essa análise, o que é descoberto? Vou melhorar aqui também de novo a imagem, a posição da imagem, para todo mundo poder ver melhor. Então, o que se percebe, né? É que olhando para o produto final agroalimentar, que já está no mercado disponível para o consumidor, existe nesse conjunto de produtos, né, alguns elementos específicos, né, que determinam um novo modelo, né, um novo sistema produtivo. Primeiro, a tecnologia. Por trás de toda essa mudança no mercado, do produto que chega, né, para participar, né, para que o consumidor possa acessar, você tem um processo de tecnologia, né, integrado, né, e com uma importância muito grande. Você tem um grupo de empresas, de agentes, né, que definem estratégias no mercado, a partir desse processo que ela domina, desse processo produtivo que é determinado, né, para aquele modelo. E você tem ainda, para esse setor agroalimentar, algumas políticas específicas, né, que fazem
impulsionar, né, que provocam mudanças, né, nesse setor. Então veja que o campo de análise, né, o foco da análise é diferente. Eu só queria chamar a atenção para isso. Não é? É que você, quando você percebe a análise do modelo americano, o foco é no processo de transformação. E depois do que acontece com a agricultura, a especialização, né, o uso de insumos industriais, né, a presença de contratos nessas relações, nessa mediação. Né, e quando você vê o modelo de análise, né, na França, o foco está sendo o produto final, a indústria agroalimentar e as questões específicas desse setor, principalmente o nível de tecnologia que é exigido, as estratégias de mercado que precisam ser, né, realizadas para que possa ser consolidado, né, a venda ao consumidor e as políticas de apoio que esse segmento passa a receber. Então, a partir desses dois sistemas, né, só lembrando que nesse caso da França, né, o conceito vai ser filière, né, que a gente vai tomar aqui como cadeia de produção, né, vai ficar conhecido. Então, isso gerou uma certa dubiedade no conceito. Uma hora a gente fala de agronegócio, de agrobusiness, outra hora fala cadeia de produção. Então, a explicação está justamente na base, no foco dessas análises que foram feitas. Não é? Você tem no mesmo período histórico, final da década de 50, início de 60, né, na França na década de 60, uma análise do sistema de produção, né, ligada ao sistema de commodities especialmente, e você tem aí, a partir dessas observações, um entendimento de um novo, né, agrupamento, né, do sistema produtivo que precisa ter uma análise diferenciada. Bom, a partir daí a gente pode ver, aqui resumidamente, né, como se dá, né, essas duas posições, esses dois focos, como eu acabei de explicar, o que há em comum entre eles, né, só para a gente destacar, né, porque ganha força em todo o cenário e também vai ganhar força no Brasil, é que ambos trabalham numa análise sistêmica, ou seja, os setores estão integrados, os agentes estão, né, atuando de uma forma interdependente, né, e todos também têm uma ênfase, né, uma dependência, uma relação muito grande com a tecnologia que vai sendo gerada e aperfeiçoada e introduzida, né, no modelo de produção agrícola. Então, se a gente pudesse dizer, né, o que há em comum nesses dois sistemas, né, estudados, um na Europa e outro nos Estados Unidos, vai ser exatamente esse. Todos cooperam numa análise sistêmica dos agentes que estão envolvidos na produção. E todos também têm um apoio, uma ênfase, uma análise importante na questão da tecnologia. Os Estados Unidos vão focar a análise na questão, né, das empresas, das organizações, né, e o sistema da França vai focar na questão, né, do mercado e das políticas de apoio ao desenvolvimento, né, do processo produtivo agroindustrial. Bom, a partir daí então, outra coisa importante, eu esquecendo, né, é que a relação, né, entre esses agentes, né, como é que se dá essa relação entre esses agentes? Daqui a pouco a gente mostra quem são esses agentes, como é que é descrito esses agentes, né? A relação entre esses agentes, né, tem uma dubiedade, né? No primeiro momento é uma relação de cooperação, né? Então quem está ligado no setor, no segmento, na cadeia, né, ou no sistema, né, você tem os resultados, né, de um setor é importante também para o outro, né? Né, todo mundo tem que sair ganhando, a ideia é essa, né? Todo mundo sai ganhando mais, essa é a teoria, esse é o conceito que está por trás disso. Então, é um processo de cooperação onde todos serão, né, beneficiados, vamos dizer assim, né, pela agregação de valor que vai acontecendo em cada fase da cadeia produtiva. Mas também é uma relação de conflito, porque a disputa vai ser por margem de lucratividade. Né? Quem é que vai sair ganhando ao final de contas? Todos saem ganhando, mas em que medida? Né? Qual é a margem de lucro
que vai ser para cada um. Então é só para lembrar que não é um sistema que está sendo analisado sem os conflitos. Né? No sistema capitalista sempre tem conflito, e todo sistema econômico tem conflito, e não seria diferente. Então essa harmonia, né, que na análise aparece entre os segmentos, entre os agentes da cadeia, apontando para uma cooperação, né, mútua, né, para que todo mundo saia-se melhor, esconde também, né, níveis de conflito a partir do momento que as margens de lucratividade vão aparecendo de forma diferente em cada uma das etapas. Então, isso vai inclusive influenciar a grupos, né, quererem dominar mais de um segmento. Né? Então, ao invés de eu ficar no meu segmento, né, relacionado com o segmento, né, seguinte, então eu vou invadir a área para a margem de lucro ficar sob o meu controle. Essa é uma perspectiva também que a gente não pode deixar de perceber no conflito. Bom, finalmente então nós podemos enxergar, né, diferenciar a participação desses agentes, né, nesse conjunto de agentes que atuam de forma interdependente, interligado, e o que a gente encontra na literatura se aproxima muito do que eu estou mostrando aqui. Só mais uma vez, só de tirar aqui a minha imagem aqui para vocês verem melhor. Enxergar melhor para enxergar tudo, né? Agora sim, então você tem aqui, né, uns 5 segmentos, né? O segmento amontante, que a gente chama antes da porteira, representado por todos os insumos, né, equipamentos e máquinas que são utilizados no processo agropecuário, de produção agropecuária. Né? Nós temos aqui, dentro da porteira, a produção agropecuária e o extrativismo, se destacando também aqui, né, produção animal, vegetal e extrativismo. Nós temos, depois da porteira, né, 2 segmentos diferenciados e um, né, que funciona tanto antes como depois da porteira. Mas nós temos aqui, né, depois da porteira, a indústria de alimentos, têxteis, vestuário, madeira. Então nós temos um conjunto de indústrias, né, que funcionam nesse setor de transformação. Nós temos o segmento de distribuição, né? Então você tem restaurantes, supermercados, redes, né, fast food, atacadistas. Então você tem todo um leque aí de agentes. E você tem os serviços de apoio, que funcionam tanto antes, né, da porteira, como também depois da porteira. E você tem então aí a questão de profissionais do mercado em diversas áreas, a questão da pesquisa, você tem o sistema financeiro, o sistema de transporte, as associações, as cooperativas. Então você tem aí, né, fica claro para a gente, né, por segmento. É muito importante isso, porque mais à frente a gente vai ver a estrutura de mercado de cada segmento e a gente vai ver que é diferente o comportamento. Então é muito importante que a gente saiba, né, lembre aí, né, que são os 5 segmentos que se dão aí para a gente, trabalhando de forma integrada nesse modelo, né, de sistema agroindustrial. Aqui eu preparei uma forma para a gente visualizar de várias maneiras, né, como poderia ser representado, como é representado, como poderia não, como é representado o sistema agroindustrial. Né? Então dá para ver aqui, né, esse modelo destacando os segmentos. Né? Então você tem as indústrias de apoio, né? Você tem aqui a produção, a transformação, a distribuição. Né? É bom lembrar que nessa representação também do sistema agroindustrial, ele está representado pela indústria alimentar e não alimentar. Né? Então, tem 2 indústrias aí, são análises diferentes, são segmentos, né, que se comportam, né, de forma diferente, dependendo de onde estiver localizado. Então, essa seria uma forma da gente enxergar, né, representar o sistema agroindustrial. Eu também gosto dessa outra forma, né? Deixa eu aqui mudar de novo aqui, para a gente, né, não perder, né, nada aqui do... Aqui. Então nós temos aqui essa outra forma, né, de enxergar. E eu gosto dessa forma porque a gente vê, né, não somente os segmentos integrados, né, isso é muito importante,
mas você vê a influência, eles trabalhando sobre a influência de dois ambientes. O ambiente institucional, representado por cultura, tradições, educação, costumes, valores, né? E o ambiente organizacional, informação, associações, pesquisa e desenvolvimento, finanças e firmas. Então, é muito importante isso, porque daqui a pouco a gente vai falar mais tarde um pouquinho sobre ambiente, né, competitivo, e a gente vai ver que tem influência sim o ambiente institucional, onde os contratos são definidos, né, em cada uma dessas relações. A gente vai ver um pouquinho mais. Mas veja que já é outro modelo, né, de visualização do sistema agroindustrial, porque você abre mais, você não percebe só empresas, né, produtos, né, e mercado. Você vê o ambiente institucional e o ambiente organizacional, né, agindo sobre esse sistema, com influência sobre esse sistema. E isso faz uma diferença muito grande na visão, até uma visão crítica, né, de como cada sistema, né, ou como cada complexo, ou como cada cadeia, daqui a pouco a gente vai fazer a diferença sobre isso, né, vai atuar, né, no mercado. Outra maneira de ver, né, mais uma vez aqui eu vou, né, migrar aqui para a gente, né, poder aproveitar melhor. Outra maneira de ver, né, está aqui definido, né, o mesmo sistema representado de outra forma. Então aqui eu vejo, né, os segmentos, né, ativos, mas aqui o foco, né, o ambiente institucional, o ambiente organizacional do mesmo jeito, mas agora o foco, né, na questão dos fluxos, né, isso aqui é muito importante. Então, numa dimensão, numa direção, esse mais escuro, né, nessa setinha mais escura, eu tenho o fluxo de produtos, né? Então eu vou trabalhar desde os insumos, né, ao produto, né, da agropecuária, ao produto que é transformado em várias etapas, até chegar no produto final que vai ser entregue ao consumidor. E numa outra dimensão, essa setinha mais clara, eu tenho o fluxo de informações, estímulos e controles. E se você pensar na origem dela, está no consumidor. O que representa o comportamento do consumidor? É a demanda. Então aqui muda-se o foco, né, da questão da atividade produtiva, porque a demanda passa a ser o primeiro, né, olhar para o setor produtivo. Não tem sentido você iniciar um processo produtivo, trabalhar uma determinada tecnologia ignorando o comportamento do consumidor no mercado. É exatamente essa inversão importante que o sistema, a análise do sistema agroindustrial vai promover. Então, o fluxo da demanda passa a ser importante para definir também todas as outras etapas. Então, veja, apenas na representação do sistema, a gente já consegue observar coisas diferentes. Então, por isso que eu queria que a gente tivesse atenção. Uma hora eu estou vendo só os segmentos na representação. Numa outra hora, eu vejo os segmentos e os ambientes. E numa outra visão, né, eu estou dizendo uma hora, numa outra visão, que é essa última aqui, eu estou vendo os segmentos, eu estou vendo os ambientes, mas eu estou vendo os fluxos, né, que cada um estão aí promovendo, e a demanda nesse campo passa a ser algo importante, né, para ser analisado antes que o processo produtivo ou que a tecnologia seja consolidada, né, para determinado processo. Bom, aqui eu escolhi só uma figura para a gente ilustrar, né, para a gente visualizar, né, o que seria e como poderia ser analisado, né, um sistema de cadeia produtiva ou um complexo agroindustrial. A gente vai definir melhor daqui a pouco. Mas você vê aqui, né, você está pensando aqui na cadeia, né, do leite, né, ou você pensa aqui no produto final, né? Se você analisar o que aconteceu nos estudos, né, no início do sistema agroindustrial, você pode diferenciar exatamente por isso, né? Nos Estados Unidos se olhou a matéria-prima, né, e começou-se a buscar o processo de transformação para chegar, né, a valorizar, né, o modelo agroindustrial e a importância do agronegócio na atividade econômica. E na França é o contrário, você pega o produto final, né, e você vai analisar
né, que segmentos estão integrados para que esse produto final seja obtido, que nível de tecnologia é adotado, que estratégia de mercado é adotada para você definir o conceito de cadeia de produção. A partir daqui a gente já pode até pensar depois, daqui a pouco a gente vai ver isso, em separar essas unidades de conceito, né? O que é complexo agroindustrial e o que é cadeia, né, agroindustrial. A gente pode, daqui a pouco a gente vai concluir com isso, tá bom? Então aqui é só um modelo, né? Você pode depois, né, com mais calma, analisar, imprimir, né, e analisar melhor. Outra questão importante, né, conceitual, é pensar aqui, deixa eu ajustar de novo aqui a posição para que você possa visualizar bem, né, é a gente definir os elementos chaves, os conceitos chaves que estão por trás do enfoque sistêmico, né, que é adotado na análise do sistema agroindustrial, tá certo? Então é só para destacar aqui, tá certo? Nós temos a verticalidade, né, na medida em que é uma ligação interdependente. O que acontece em um elo, em um segmento, né, influencia os demais. Então, dessa forma, aquilo que a gente falou anteriormente, né, os elementos que estão ali de apoio, né, à ideia do segmento sistêmico, essa influência mútua, né, teoricamente benéfica para todos os setores. Precisa ser de cooperação. Então, se a mentalidade é de cooperação, né, então todo mundo tem que trabalhar a favor desse processo produtivo. Teoricamente, né, todos estão ganhando. Ainda que, vamos lembrar, né, tem a questão do conflito. As margens não são as mesmas, né? E aí precisa, para cada cadeia de produção, muito importante, o estudo, né, de margem de lucratividade, para a gente ver, né, o desempenho de cada segmento individualmente e ter uma visão também crítica, né, do processo. A orientação por demanda, aquilo que eu falei para vocês, né, você primeiro analisa o comportamento do mercado, dos consumidores, da demanda para aquele produto, da demanda para aquela tecnologia, para enfim você se tornar um agente produtivo, né? Então você tem agora um critério diferente, você tem que olhar para o mercado e para o consumidor, né, e para o que representa a demanda naquele contexto, para que você possa, né, dar fluxo ao processo produtivo, né, nas suas várias dimensões. A coordenação dentro das cadeias, né, aquilo que eu falei, você tem contratos, você tem compromissos, você tem modelo de negociação, né, que já são mais avançados, já são mais, vamos dizer assim, respaldados, inclusive pelas instituições, né, diversas. Então você tem uma coordenação, vamos dizer assim, movida por contratos que ajustam os níveis, as margens de lucro, né? Aquele risco torna-se menor, né? A consequência talvez mais real seria essa, né? Você amarra de tal forma esse nível de coordenação, de negociação, que você consegue reduzir os riscos. Nunca ninguém vai anular os riscos, não existe, né? Todo negócio tem risco. Então o setor agroindustrial também sofre disso, especialmente porque ainda tem a influência, né, direta no processo da matéria-prima, que é agrícola ou pecuária, que depende de vários fatores. Mas, além para corrigir isso, os contratos ajudam, né, e os níveis de negociação ajudam a reduzir esses riscos. A competição deixa de ser entre empresas e passa a ser entre sistemas, não é? Então, qual é o sistema mais forte? Não é? É o da soja? É o do milho? Não é? É o do frango? É da carne, né, bovina? Então, você tem sistemas competindo por espaços, né, no mercado interno e no mercado externo. Você tem também, né, como um conceito chave para esse entendimento de, né, do enfoque sistêmico da cadeia de produção do sistema agroindustrial, você tem a alavancagem, a sinergia, né? O que um agente promove, né, termina influenciando também o outro segmento e cada um dos segmentos passa a ser influenciado,
né, pelo setor. Daí a questão também da pressão para políticas públicas, não é? A gente nunca deve esquecer disso. A gente fala muito, quando falar de estrutura de mercado, eu vou falar sobre isso mais uma vez, mas aí nunca esquecer, há toda uma defesa ou um toque nessas análises, né, da influência das instituições, tá certo? Do ambiente, né, que influencia essa estrutura e influencia o desempenho dessas empresas e dessas indústrias, tá certo? Então aqui há um conceito de que há uma influência, um agente é beneficiado, então o outro é. Então isso provoca um certo, entre aspas, né, um lobby, né, porque o benefício não será só para um. Teoricamente, o benefício vai ser para toda a cadeia de produção, né, ou para todos os segmentos envolvidos. Então, a justificativa, né, para algumas pressões por políticas específicas se tornam maiores. Tá certo? Bom, finalmente aqui a gente tem uma parte, deixa eu trabalhar de novo aqui o deslocamento para facilitar, né, de todo mundo. Nós temos aqui como fazer, né, uma diferenciação, né? A gente lê e vê tantos conceitos, né, dizendo sobre o sistema agroindustrial. Então, a primeira coisa básica, né, sempre lembrar que se trata de uma interdependência entre um conjunto de atores, entre um conjunto de atividades, tá certo? Então, o sistema agroindustrial, né, é um conjunto de agentes, né, que atuam de forma independente, né? Então, você tem, né, vários segmentos participando e vários agentes dentro de cada segmento. Mas, então, para finalizar esse momento, como é que a gente poderia diferenciar, né, o que é o complexo agroindustrial, o que é a cadeia agroindustrial? Então está aqui uma forma simples, né, para a gente lembrar, né? Quando eu falo complexo agroindustrial, eu estou, primeiro, associando uma determinada matéria-prima que gera vários produtos para o consumidor final. Tá certo? Então, eu tenho em mente, para definir o que é complexo agroindustrial, qual é a matéria-prima que eu estou analisando. Então, por exemplo, eu tenho a matéria-prima cana-de-açúcar. Quantos produtos podem ser gerados? Então, tem o açúcar, tem o álcool, né, tem a energia. Então, eu estou pensando a partir da cana em vários produtos. Então, eu estou analisando o complexo agroindustrial. O conceito inverso, né, o processo inverso. Se eu partir da matéria-prima, do produto final, se eu partir do produto final, né, açúcar, e vou descobrindo a montante e a jusante de cada etapa, né, os agentes que estão interligados ali, então eu estou trabalhando no conceito de cadeia agroindustrial. Tá certo? Se eu tenho um conjunto de empresas, né, por setor ou por atividade, que atuam numa determinada região, né, integrando questões técnicas e questões econômicas, eu estou trabalhando com o conceito de cluster, né? Eu estou trabalhando com a ideia de que um grupo de empresas estão interagindo, e pode ser até de sistemas diferentes, né, naquela região, naquela área, a favor, né, do desenvolvimento, né, daquele setor ou daquela atividade, né? E as questões que estão ligando esse setor são as questões técnicas e as questões econômicas. Se eu ampliar, não é, essas relações para as questões políticas, para os agentes políticos, para as questões sociais, então eu estou ampliando, e eu posso dar um nome a esse conglomerado, né, a essa concentração de agentes e de empresas, de arranjo produtivo local, a favor do desenvolvimento de um determinado sistema produtivo ou mesmo de dois sistemas ou de outros sistemas que estejam trabalhando. Então, essa é uma forma, né, para a gente simplificar, vamos dizer assim, conceitualmente, né, esse sistema agroindustrial. Porque a gente às vezes lê uma coisa, há uma expressão, lê outra, a outra expressão. Então, uma maneira simples, complexo agroindustrial, pensa na matéria-prima. Cadeia agroindustrial, pensa no produto final. Cluster,
pensa no conjunto de empresas atuando de forma integrada numa determinada região ou localidade em parcerias econômicas e técnicas, não é? Numa rede onde essas trocas técnicas e econômicas de apoio se definem. E arranjo produtivo local, eu não tenho somente as questões técnicas e econômicas, mas eu tenho as questões políticas, eu tenho as questões sociais a favor, né, tudo em rede interligada a favor de um determinado local, de uma determinada região. E, finalmente, eu queria, né, lembrar para vocês aqui, como parte, né, o andamento do nosso curso, né, nós já definimos, né, a partir daqui, eu estou considerando aqui complexo agroindustrial, se eu estou falando de matéria-prima, né, aproveitando o conceito. Então, nós temos vários grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho definiu uma matéria-prima que vai estudar. A primeira parte do trabalho foi a gente descrever, né, os desdobramentos desse complexo agroindustrial, né, essa matéria-prima, né, a importância, né, o uso, o produto final que é elaborado, né, para o consumidor. Então, cada grupo já trabalhou e já entregou esse trabalho. A próxima etapa eu vou colocar para vocês a atividade. E nós vamos fazer, né, a tentativa da gente, ao final do curso, a gente montar um caderno agroindustrial por cada matéria-prima que a gente tiver estudado, ou no complexo agroindustrial, ou na cadeia de produção, né, dependendo do enfoque que a gente der no andamento do curso, né, o acesso de material que vocês tiverem e aquilo que a gente puder repartir. Então, já está indicado aqui, ao final desse momento agora, que nós vamos trabalhar, né, cada um dos grupos vai ter a sua matéria-prima, já tem a sua matéria-prima definida, e a próxima atividade vai ser a gente construir um mapeamento do comportamento, né, desse sistema agroindustrial ligado, desse complexo agroindustrial ligado a essa matéria-prima. Então, nós vamos medir, né, a produção, a atividade, né, no mundo, a atividade no Brasil, a atividade na região, e a partir disso aí a gente vai desdobrando até a gente construir um caderno onde a gente tem um mapeamento no grupo todo de várias matérias-primas, né, e de todo o sistema agroindustrial, né, que a gente tem no Brasil funcionando hoje. Tá bom? Então vocês ficam atentos, depois de assistir essa aula, vocês vão lá no sistema e vamos acessar o material e a gente vai se comunicando para ver quando vai ser entregue e de que forma vai ser realizado. Qualquer dúvida vocês me procuram. Um abraço e a gente fica aguardando. Daqui a pouco, né, eu vou preparar outra aula e quando ficar disponibilizada, então eu digo a vocês e a gente continua o nosso estudo. Um abraço para todos.